vocês olharem sempre a aula, tá bom? Então, no caso aqui, vamos começar tudo de novo. Eu só tenho 2 exercícios, certo? Então, por exemplo, o exercício 22, 24 e 26, que se encontra lá na página 30, a gente vai fazer 2 aqui, aí o último eu deixo para vocês, tá? Então, o exercício diz o seguinte: um profissional da área ambiental recebeu uma amostra de gás sem identificação. Então, ele tem que saber que componentes é aquele que está ali inserido dentro daquele gás. Então, como que ele vai descobrir? Através de análise, né? Então, após algumas medidas, ele obteve os seguintes dados. Então, no caso, ele vai medindo lá aquele gás, aí ele vai descobrindo, né? Primeiro, medir o volume do gás, a massa. Então, a massa deu 1,28. O volume ali, a qual ele encontrou, é 600 litros, certo? O volume, tá? Mas ele estava num recipiente de 600 ml, então ele tem que passar aquele valor para litro. Aí aqui ele fez uma regrinha de 3 para encontrar aquele valor em litro, tá bom? Aí ele deu a pressão, né, do gás, que é 0,82, deu a temperatura, só que está em Celsius, ele tem que transformar para Kelvin. E aí, com base nesses valores, né, ele tem algumas substâncias a qual ele suspeita. Poderia ser um oxigênio, um O2, poderia ser um gás ozônio, O3, poderia ser gás nitrogênio, N2, ou poderia ser dióxido de enxofre, tá? Ou hidrogênio. Essas seriam a possibilidade, né? Porque esses aqui são os gases que existem na natureza, tá? Isso que está à nossa volta. Aí ele vai, né, num local, ele pega todas aquelas informações das moléculas. O oxigênio, a massa atômica é 16. Aonde que eu encontro essa informação? Na tabela periódica. E a massa atômica do hidrogênio é 1 unidade, do nitrogênio 14, do enxofre 32. E pega também o que ele traz do exercício, né? O que é uma constante ali. No caso, é o R, né? Que é a constante ali da questão do pressão e volume. Dados, né, essas informações, ele começa a fazer os seus cálculos. Primeiro, o que ele vai fazer? Transformar aquele volume em 600 ml em litro, tá? Então, ele pega lá, 1 litro equivale a 1.000 ml. 600 ml equivale em quanto? Né? Em litro. Por isso que ele chama do outro lado de X. O que é esse X? Esse é um valor, né, que está, no caso ali, oculto, que ele precisa descobrir através de cálculo. Então, ele multiplica cruzados, x vezes 100, 100x. 600 ml vezes 1, 600 ml. Aí, como ele quer a variável x, ele isola a variável. O 1.000 que está multiplicando passa dividindo, né? O outro lado da igualdade. Então, vai ficar 600 dividido por 1.000. Aí, o que ele faz? Ele corta os 2 zeros. Os 2 zeros do 600 e 2 zeros do 1.000. Vai sobrar 6 sobre 10. A divisão de 6 sobre 10 vai dar 0,6 litros. Encontrando esse valor, ele já reserva o valor, ele já sabe o volume daquele gás a qual ele está trabalhando, certo? Aí ele precisa fazer o quê? A temperatura lá que ele encontrou aparentemente estava em 27 graus Celsius. Ele sabe que ele não pode trabalhar com aquela temperatura. A temperatura dele tem que ser em Kelvin, então ele soma com 273. Né? A soma deu 300 Kelvin, certo? Deixa eu tirar esse Vzinho, senão vocês... Deu 300 Kelvin. Aí ele já tem a questão, né, do que ele tem já lá embutido no exercício, que é a constante, que é R, 0,082, e a pressão. Mas ele precisa achar o quê? A massa molar daquela substância, certo? E aí ele colocou ali os gases que existem dentro da natureza. Então, no caso ali, ele já descobre que a substância é o SO2. Aí ele precisa, né? Aí ele precisa descobrir, né? Essa massa. Então, pela própria equação
do Clapeyron, ele pega a equação P vezes V, que é igual a N. O que é N? Quantidade de molécula, certo? Então, ele está trabalhando com moléculas muito pequenas. R, que é a constante, vezes a temperatura, certo? Como o exercício está pedindo a massa molar, ele pode substituir aquele valor N na massa do produto, porque aqui ele foi dado, né, no próprio gás lá, que a massa do composto é 1,28, tá? 28 gramas. Mas a massa molar, né, eu posso calcular. Quem que é essa massa molar? Da substância SO2, certo? Aí o que ele fez? Aí, no caso, ele vai calcular aquela massa molar. Quem que é essa massa molar? Do SO2. Aí eu tenho que entender o que aquela molécula traz para nós. Ela tem uma molécula do S e duas do oxigênio. O próprio exercício já deu para nós essas informações, né? O oxigênio, a massa é 16 e do meu enxofre é 32. Então, eu vou calcular a massa molar, certo? Então, vai ser, o S é 32. Quantas moléculas de S eu tenho? 1. Então, eu multiplico vezes 1, mais. Qual que é a outra molécula que aparece? Oxigênio. Qual que é a massa molar do oxigênio? 16. Quantas moléculas tem lá no oxigênio? 2. Então, 2. Então, 32 vezes 1, 32. 16 vezes 2, 32. Então, a minha massa molecular ali da minha molécula é 64 gramas. Então, os únicos elementos que dá 64 gramas é a alternativa D. Então, por isso que a minha resposta é a alternativa D. Tudo bem, galera? Tranquilo? Sim. Está sendo gravado, depois eu mando para vocês esse vídeo, tá? Lá no próximo exercício, ele fala o seguinte para nós: uma quantidade de matéria é igual a 5 moléculas, tá? A única informação que ele dá do exercício de um gás. A uma temperatura de 27. Ó, ele já deu a quantidade de matéria. Quem que é esse valor aqui? Esse valor é o nosso Nzinho, tá? Ele deu o N. Ele deu que a temperatura é 27, né? Então, esse aqui é a minha temperatura, é 27. Só que eu tenho que passar ela para Kelvin. Como que eu passo ela para Kelvin? Somo com 273, certo? Aí ele deu a constante, né, do gás, que é 0,82. Então, essas são as informações que ele deu para nós. E deu o volume, 16,4 litros. Ele deu o volume, certo? Como que é a nossa fórmula? A fórmula é P que multiplica V, que é igual N vezes R vezes T, tá bom? Ele deu ali ele não deu a nossa valor da minha pressão. Ó. O próprio exercício ele não dá o valor, então ele vai o quê? Continuar, porque é aquele valor que ele está procurando. Qual que é o volume? 16,4, né? Vezes 16,4. Qual que é a quantidade de matéria? 5 mols. Substitui aqui no 5. Vezes a constante do gás. Qual que é ela? Esse R aqui. Eu só vou substituir 0,082. Vezes a minha temperatura. Aqui está 27, mas eu lembro que eu tenho que passar ela para Kelvin, então eu vou somar ela com 273. Então, 27 mais 273 é igual a 300 Kelvin. Então, substituo aqui, ó, 300 Kelvin, certo? Multiplico aqui, ó, P vezes 16,4, então vai dar 16,4 P, certo? Multiplico aqui o pessoal, ó, 5 vezes 0,082 vezes 300 vai me dar 123, certo? Como eu quero o valor de P, o P ele vai ficar desse lado da minha igualdade. O que acontece com 16,4? Vai passar dividindo 23.
Então, vai ficar 123 dividido por 16,4, tá? Então, a pressão, ela vai ser 7,5 atm, tá? Então, essa é a minha pressão. Então, pelo livro, lá o exercício 24, seria a alternativa D também, tá? Lá na página 30. Então, vocês peguem o livro na página 30, né? Então, seria também. Opa, ficou feio esse. A página 30. Então, é a alternativa D também, tá, pessoal? Tranquilo? Sim. Então, galera, agora falta a gente fazer o exercício 26. Eu vou colocar aqui o exercício 26. O exercício 26 fala assim, ó. Se vocês estão com o livro aberto aí, é da Unifenas, né? Da instituição Unifenas, em Minas Gerais. A massa de nitrogênio, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. A massa de nitrogênio contida em um recipiente de 8,2 litros, que eu já sei que é volume, né? A 127 graus Celsius, que é a temperatura, e a pressão de 2 atm, é 2 pontos. Letra A, 1 grama. Letra B, 7 gramas. Item C, 14 gramas. Item D, 21 gramas. Ou item E, 28 gramas. Então, eu tenho que fazer ali os cálculos para que eu possa descobrir, né? Como que é a fórmula? A fórmula é P que multiplica V, que é igual a número de molécula do gás vezes a constante R vezes a minha temperatura, certo? Vou substituir. Eu tenho pressão? Tenho, né? Coloquei pressa, mas é pressão, desculpe. Então, eu tenho a pressão, que é 2. Estou substituindo. Quem é o meu volume, ó? 8,2 litros. Vou substituir. 8,2 litros. Quem é o N? Né? Ele não deu o N, certo? Ele não deu o N. Então, ele vai substituir aqui N. Ele não tem o número de moléculas, tá? Ele deu R. O R é a constante, né? Quantos que vale essa constante? Tá aí no livro. 0,082. E a temperatura? Ela tá em Celsius, mas eu tenho que passar ela para Kelvin. Como que eu faço, galera? Eu somo 127, né? Eu somo 127 mais 273. Então, vou colocar aqui, rapidamente, 273 com 127. 10, 10, 400 Kelvin, né? Então, substituo aqui 400 Kelvin, certo? Pessoal, vou dar um tempinho para vocês terminarem aí o exercício e marcar qual que é a letra, tá bom? Tentem terminar aí para mim, ok? Ok. Ó, vocês vão descobrir o N. Como que a gente descobre o N? Tá bom? Tentem fazer essa.
Ué, o rapaz entrou e saiu. Encontrou, Camila? Quantos que deu? Ai, professora, ainda não. Então, multiplica aqui. Quantos que deu? Ó, 2,82. Vou colocar aqui, ó, 8,2. Opa, fazer aqui no rascunho. 8,2 multiplicado por 2. Eu estou fazendo esse aqui primeiro, tá? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8, 16. Tem uma vírgula, uma vírgula. Então, a multiplicação aqui dá 16,4. Tá bom? Vou apagar esse aqui para fazer o outro. Agora eu tenho que pegar esse valor, multiplicar por esse. Então, vou colocar ele primeiro. 0,082 dividido por 400. O zero eu vou colocar para fora, a multiplicação. Eu não vou multiplicar ele, porque tudo que é multiplicado por zero dá zero. Então, eu vou só baixar ele, certo? Então, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 8, 32. Sobe 3, né? 4 vezes 0, 0. 3 que subiu, 10. 4 vezes 0, 0. Então, vai dar 0,32800 de N, tá bom? Então, olha lá, ele está multiplicando o N, N eu ainda não tenho. Então, o que que a professora vai fazer? Esse número aqui, ele vai passar dividindo esse aqui. Deixa eu só levantar um pouco a minha tela. Então, vai ficar 16,4 dividido por 0,32800, que é igual ao valor de N. Aqui no caso, no dia lá, né, eu posso usar uma calculadora. Então, vou usar uma calculadora para me fazer essa minha divisão. Calculadora do meu celular. Então, 16,4 dividido 0,32800 é igual a quanto? 50, né? Então, o N ali vai ser igual a 50. Só que o 50 ali, ele não é ainda o valor da resposta, que a gente tem que passar aquilo ali para massa molecular, que ele pergunta, né? Tudo bem? Quem é o N ali? Então, a gente já sabe, ó. O N é igual a massa do composto sobre a massa molecular. Substituindo ali, ó, o N vai ser 50. A massa do composto eu não tenho, mas eu tenho a massa molecular do nitrogênio, que é 14, certo? Ele não tem como dividir, então eu passo ele multiplicando, certo? Tudo bem? Tudo.
Tá, então a resposta, né? Ele vai dar 700. Então, no caso ali, eu tenho que passar esses 700 gramas para quilograma, né? Então, eu vou lá ó, eu vou lá na regrinha de 3. 1 quilo equivale a 1.000 gramas. 700 gramas equivale a X. Então, novamente, ó, X vezes 1.000 X. 700 vezes 700. X é igual a 700 dividido por 1.000. Corta os dois zeros, né? Então, aqui vai dar 0,7, né? Ou 7 quilos, certo? Então, seria a alternativa B. Então, a alternativa correta seria a alternativa B do exercício. Tudo bem? Tudo. Que pena que só você assistiu a aula hoje, filho. Tá bom? Quando aparece mais gente, aí a gente pode